Esse é o que estava doente? É ele que está doente, né? Ai, Ainda tá bem, né? A Hortência tem feito reiki nele 2 vezes por dia. Foi assim incrível, sabe? A recuperação dele. Agora, semana que vem, começa o tratamento mesmo. Bom, gente, boa noite. Nós somos da Escola dos Saberes Ancestrais. É uma escola virtual que nasceu no pós-pandemia e nós tratamos assim de vários assuntos. Sempre nós temos palestras, como é hoje com a Marinês, nós temos baile, nós temos um trabalho de salvaguarda das danças que o Ângelo faz, e das danças de Findhorn, né? E esse ano também nós teremos os festivais. Né? Nós vamos trabalhar com os festivais e vamos abrir com o festival do Encontro Brasileiro, dia 25, com a Renata, Sônia e a Andréia. Vão falar sobre o Encontro Brasileiro e todas as histórias aí. Então, nós teremos, todos os meses, nós teremos um assunto neste sentido para falar, também para honrar esse trabalho, né, das pessoas mesmo que já terminaram. Então, nós temos assim uma variedade bem grande de possibilidades e que toda terça-feira nós estamos aqui. Então, nós sempre, quem tiver o anjo ou alguma mensagem, pode deixar separadinho aí, tá? Porque a gente sempre tira a mensagem do anjo e nós abrimos falando a mensagem da Eileen Ked, a mensagem do dia. Então, hoje, 11 de fevereiro, enquanto você não estiver disposto a se entregar a mim e se recolher na quietude para poder se sintonizar comigo, eu não terei um canal para poder trabalhar. Lembre-se sempre, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ordenar suas prioridades e, agindo assim, abrir todas as portas. E então eu serei capaz de trabalhar maravilha após maravilha em você e através de você. Sem canais, meu trabalho é tolhido. Eu preciso de mais e mais canais desobstruídos no seu centro para que nada me impeça de fluir livremente em você e através de você. Eu não posso usá-lo até que você tenha se dado. Eu nunca tomo nada que não tenha sido dado de boa vontade. Portanto, doe-se inteiro a mim. Não segure nada. E, ao se dar, esqueça completamente o ego. Entre no ritmo da vida, no meu ritmo, e flua com graça e despreocupação. Não perca mais tempo pensando sobre isso, mas faça alguma coisa a respeito. Então, a mensagem aí está posta. Né? Então, agora nós vamos pegar uma mensagem do nosso momento de hoje. Cristina, resiliência. Maria Inês, equilíbrio. Marieta, Desculpa, profundidade. desculpa, hoje é 11 de março, né? Nossa, eu falei hoje de fevereiro. Sim, Gente, que horror. Já falei 11 de fevereiro, o pessoal falou sim, hoje. Gente, desculpa. Ah, você leu de 11 de fevereiro? Mas às Eu falei vezes é 11 para de ler fevereiro mesmo de hoje. 11 de fevereiro, viu, Cris?
Hã? Às vezes é para a gente ler essa, era para ter lido essa mesmo. Gente, que coisa! Deixa eu ler a 11 de março. Trabalhe com as minhas leis, não contra elas. Trabalhar contra elas é como lutar numa batalha perdida. Não vai dar em nada. Quando houver uma tensão interior, recolha-se e descubra contra o que você está lutando e o que está causando essa tensão. Pode estar certo que há alguma coisa atrasando o seu progresso e evitando que você alcance seu bem maior. Que seu único desejo seja o de cumprir a minha vontade e caminhar pelos meus caminhos, não permitindo que nada o impeça de chegar ao seu destino. Quando você se recolher e se questionar, você saberá qual é a minha meta para você, e então dependerá de você me obedecer sem hesitação. Vivendo e trabalhando em harmonia, você entenderá o significado da verdadeira liberdade, da liberdade de coração, mente e espírito. Você emanará sabedoria e compreensão. E nesse estado de consciência, eu posso usar você para me ajudar a trazer o novo céu e a nova terra. Então, essa é a mensagem de hoje, 11 de março. Eu acho que foi interessante, porque a mensagem de 11 de fevereiro foi muito pontual, muito interessante aí. Mais alguém tem alguma mensagem ou anjo? Noemi, anjo da harmonia. Virgínia, anjo da expansão. Hortência, anjo de graça. Daiane, anjo da eficiência. Bom, gente, Marinês, você mandou o seu currículo para alguém? Oi, Não, Marinês. não mandei para ninguém. Você mesmo vai ler? Não precisa, você só fala um pouquinho e pronto. Ai, Marinês. Bom, Só gente, fale que eu faço parte da Escola dos Saberes Ancestrais. é, Bom, não, gente. A Marinês é uma querida. Eu já apresentei tantas vezes, a gente já está junto nesse caminho, né? Das danças há muito tempo. A gente já se encontrou em Sorocaba, já fiz trabalho aí. Marinês é uma pessoa assim, ela é muito especial, ela é uma pessoa que já transitou em várias searas, né? E ela já fez muito pela dança, eu sei, aí em Sorocaba, dança para a escola, para os professores. Ela é mestre em filosofia, foi professora universitária, e Marinês, assim, ela é a nossa filósofa, né? E filósofa do nosso grupo. E ela sempre traz palestras para a gente, livros incríveis, que fazem assim, são muito especiais. Só tem um probleminha, às vezes ela não quer deixar a gente postar, né, no YouTube a palestra dela. Daí a gente pega no pé dela e consegue, né? Porque o único problema que a gente tem com ela é esse. Porque ela fica, ai, né? Aí, mas a gente consegue postar. Ela e o Paulo, né? Os dois, que a gente tem que ficar pedindo. Então, Marinês, eu sei que você tem coisas assim né, que a gente conhece de você, é uma pessoa assim exemplar, é uma pessoa que teve uma vida. Eu achei interessante você sair com o anjo do equilíbrio, que eu acho que você é o próprio equilíbrio. Eu vejo você uma pessoa muito equilibrada, é uma esposa, né? Quando você teve o seu papel junto com seu marido na política, você sempre foi muito parceira. Você, os filhos, né? Os netos, uma dona de casa, e aí com o grupo que você tem,
Então, eu vejo você uma pessoa extremamente equilibrada. Eu achei interessante esse anjo do equilíbrio sair para você. Porque para mim você é o próprio equilíbrio. Parece que você está sempre, né, de boa na lagoa, né? Está sempre assim, na nice. O zoom engana, né? Hã? O zoom engana. Não, não é isso não. Não engana não. Bem, Então, eu vou passar para você e eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu trabalho antes de começar. tá Já que bem. você não passou para a gente o seu currículo, né? Cris, agradeço muito as suas palavras carinhosas, amorosas, dá um ânimo para a gente começar a falar. Mas, na verdade, não tem muito mais do que você falou. Fui professora durante muito tempo da minha vida, não durante toda a vida, mas durante muito tempo. Gostava muito de estar em sala de aula com os meus alunos. Sinto muita falta. Gostaria de continuar em sala de aula. Eu acho que as trocas são muito significativas. E quando eu vejo alguém reclamando de ser professora, de estar no magistério, eu fico me questionando: será que a disciplina que eu ministrava é que era interessante, por isso eu gostava das minhas aulas e os alunos também gostavam? Não sei. Mas se pudesse, voltaria para a sala de aula. É que não posso mais, né? Com 78 anos, ninguém vai me querer em sala de aula. Mas daí hoje eu sou focalizadora de danças circulares e danço bastante, e isso alimenta a minha alma hoje. É isso, gente. Vamos lá. O tema que eu escolhi para hoje é ancestralidade, filosofia e natureza nas danças circulares sagradas. Deixa eu colocar aqui um minutinho só. Licença, vai gravar, tá gravando, né? Tá gravando. E agora não está aparecendo como é que eu. Ah, tá aqui. Marieta. Acho que precisa da ajuda de Marieta. Foi? Por que que não está aqui? Faz a mesma coisa que você A fez. tela toda aí aparecendo? Não, tá Não? aparecendo, mas não tá igual aquela hora, não, com a tela Ah, toda. que Não. interessante, porque. Mas está aqui. Está aqui, eu estou compartilhando. Deixa eu Tá. fechar então e abrir de novo. Tá a tela aí, né? Agora não tá mais que você saiu. Meu Deus, deixa eu pôr de novo. Então, hum, e olha que nós ensaiamos hoje, hein? Teve ensaio. Pronto. Agora tá a tela toda? Calma que tá abrindo. Não, Vou tá do tirar. mesmo jeito. Tá aparecendo, mas menor. Então, vamos ampliar aqui. Peraí. E sabe o que eu acho? Pronto, pronto. Agora está, né? Isso, certo? E como que eu tiro essa tela aqui, essa aqui de cima não vai sair, né? Tá bom. Deixa eu voltar na primeira. Bom, então o tema que eu escolhi para hoje é Estão me ouvindo bem? Vendo bem a tela? Tudo bem? Sim. Ancestralidade, filosofia e natureza nas danças circulares sagradas. Mas, como eu dizia lá no outro grupo, acho que eu abri tantas janelas para falar deste assunto que talvez fique difícil até para vocês entenderem
as interconexões, as interrelações que existem e que eu quis trazer. Mas então eu vou apresentando, e se vocês quiserem, durante a minha fala, anotar alguma palavra, alguma expressão, para depois no final a gente poder verificar quais são as relações entre esses temas que eu estou trazendo hoje, tá? Então, eu vou começar falando de ancestralidade. E eu trago duas expressões, duas frases do livro da Maria Gabriele Vosin, Ponto de Quietude e Mundo em Movimento. É baseado em o movimento como oração. É baseado em sinais transmitidos como símbolos, sendo esta uma linguagem mais antiga, que chega até nós através dos nossos ancestrais. Dança sagrada, meditação em movimento, procura criar a unidade entre mente, corpo e alma, de maneira que o espírito possa emprestar suas asas para o corpo, a fim de guiar a alma em seu diálogo com Deus. E agora eu trago uma frase do Izinga, que ele diz o seguinte: quer se trate de danças sagradas ou mágicas dos selvagens, ou das danças rituais gregas, ou da dança do rei Davi diante da Arca da Aliança, ou simplesmente da dança como um dos aspectos de uma festa, ela é sempre em todos os povos e em todas as épocas a mais pura e perfeita forma de jogo. Nosso ancestral procura, via mito, dar conta do mundo, dos fenômenos, atribuindo a este um fundamento divino. Então, vamos ver o que o nosso ancestral, via mito, tenta explicar os fenômenos do mundo e atribui a este um fundamento divino. E falando de ancestralidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocando os slides para vocês. Embora eles estejam assim, com muitas informações, eu vou contribuir com outras informações. Se ficar demais a minha leitura e os slides, vocês, por favor, me avisem, que daí eu fico só com os slides. É que as informações são tão significativas que eu acho uma pena não compartilhá-las com vocês, tá bom? Estou tirando as nossas janelinhas daqui para começar, gente. Pronto, melhorou, eu acho. Não está atrapalhando vocês as janelinhas? Não, a minha tá na lateral. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos iniciar com a visão do mundo dos povos indígenas do Brasil, de duas tradições, a Tapuia e a Tupi. A Tupi tem 12.000 anos e a Tapuia quase 50.000 anos. Essas duas tradições se desdobraram em inúmeras etnias. Hoje temos 1.600.000 pessoas espalhadas no Brasil, pelo Brasil, dessas etnias. Na perspectiva da tradição tupi, que teve há 5.000 anos atrás o apogeu da sua sabedoria, com a estrutura do seu conhecimento sobre seu modo de ser e suas crenças. O fundamento dessa tradição, da tradição tupi, é o ser ou sopro. Ser e sopro são sinônimos. E ser e sopro somos nós. A existência é o ser sopro que somos. Dentro dessa cosmovisão, ligada a uma ideia de que a vida não acontece somente neste espaço-tempo material. A vida é um sistema de três mundos: o mundo do alto, o mundo do meio e o mundo de baixo, sem que um seja melhor que o outro.
Vivemos num sistema de três grandes dimensões de interrelações: a da vida material, que é o mundo de baixo, a vida vibracional, como um oceano de vibrações que estrutura a dimensão material, que é o mundo do meio, que não existe só por si. O mundo do alto é o centro de origem, uma fonte onde a vida verdadeiramente se origina. É o mundo do fluxo da existência. A vida acontece em dimensões materiais e imateriais. Existe um grupo de seres que sustentam estes três mundos, regidos por inteligências espirituais que sopram e que fazem a vida acontecer organicamente. Eles são regidos por inteligências espirituais. Eles sustentam, estruturam, verticalizam e transformam a existência. Há um panteão de seres que toda a cultura ancestral vai se conectar e se desenvolver ao longo do tempo e do espaço. Vai fazer acontecer é a justificação da vida no seu cotidiano. Na cultura tupi, a existência e a vida têm um sistema de três mundos. Os antigos compreenderam que cada dimensão tem uma estrutura inteligente que cumpre uma determinada tarefa. E são as entidades que sopram que fazem a vida acontecer organicamente. O mundo do alto é o mundo da emanação. A grande vida se origina e acompanha o infinito, o imensurável. É uma inteligência, uma consciência. É uma entidade que causa, emana a vida em todos os seus aspectos. É o Yamandu, que faz a vida acontecer. Não faz isso sozinho, ele se desdobra em duas matrizes de existência, Tupã e Guaraci, que emanam a vida a qual cada um de nós somos portadores. Tupã é quem cria, metaforicamente, através dos seus raios. É o senhor da criação, dos raios que emana a vida. Guaraci é um aspecto do imensurável que representa a vida propriamente dita. A vida não acaba, também é sol. Os tupis reverenciavam o sol, pois é a presença material daquilo que se aproxima da origem da vida. Somos todos filhos do sol. O sol é fonte inesgotável do nosso ser. Somos uma extensão desse infinito. O mistério da vida. Não está ficando muita informação no texto e eu falando? Então vamos lá. Qualquer coisa me avisem. O mistério da vida é essa luz que estrutura uma forma de existência, o mundo do meio de toda a vida. Não só humana, seres, inteligências ancestrais do povo humano que caminha no mundo material. Essa luz é organizada para manifestar uma forma de existência, a vida do meio. O mundo do meio é regido por quatro grandes inteligências: fogo, água, terra e ar. Do espírito do sopro, o ser humano teria uma futura existência. O mundo do meio representa um oceano que é regido pelas forças da natureza. A natureza é o berçário da emanação da vida humana e todas as formas de vida. Devemos à natureza a origem da nossa existência. Então, vejam a importância que eles dão para a natureza. Para o sol, como já foi dito, que é fonte de vida, e falando da natureza como berçário da emanação da vida humana e de todas as formas de vida.
Devemos à natureza a origem da nossa existência. Seres imateriais regem as forças da natureza. A natureza é a grande inteligência que estrutura a existência nessa dimensão que anima a vida. A ligação profunda que os povos originários têm com a natureza como um todo. Então, para os povos originários, a natureza é tudo, né? A missão dos seres é propiciar que as vidas que nascem dessa dimensão superior sejam animadas e adquiram forma para o mundo de baixo. Há uma preparação da nossa existência no tempo e no espaço para se tornar seres viventes, né? Há uma preparação no tempo e no espaço para nós nos tornarmos seres viventes. O mundo de baixo, do passado, do presente, das formas. Os grandes seres se organizaram em 4 grandes comunidades: o povo mineral, o povo vegetal, formado pelas plantas, pelas flores, e dos animais e a comunidade humana. Então, formam uma rede sagrada da existência aqui no mundo material. Olha que lindo isto, né? As 4 grandes comunidades: os animais, os vegetais, os minerais e a vida humana, que formam, né, uma rede sagrada da existência aqui no mundo material. E essa rede de comunidades tem tarefas, e uma delas é tecer os fios da existência. Dentro dessa rede estamos nós. A matriz antiga sabedoria compreende o existir. É um fluxo não separado. Só um minutinho, acho que eu não sei se eu tô. É um mundo não separado. Eu já passei, deixa eu mudar de. É um fluxo não separado de todas as formas da natureza e de todos os seres. Há uma dimensão pessoal e uma dimensão coletiva comum a todos. Essa memória que liga a existência e nos conecta com tudo é o sopro, a respiração, o respirar. É a energia da nossa vida e de toda a comunhão de seres, de toda a cultura humana. A existência não caminha separada da Mãe Terra e de todo o universo. Então, a valorização que eles dão para a natureza e para esta comunhão de todos os seres, né? E de toda a cultura humana. E a existência humana não caminha separado da Mãe Terra e de todo o universo. Caminhamos dentro de uma existência maior. Como essa cultura se relaciona com o tema da ancestralidade? O tempo é nosso aliado. Vamos retornar para o nosso ponto de origem, nossa primeira dimensão ancestral. É preciso honrar nossa ancestralidade, encontrar a nossa teia na vida, nos localizarmos dentro do mundo da existência em nossos dons, criar a teia da vida e não a destruição. Existe um ancestral comum a toda a vida, fonte de todas as vidas, o imensurável. É preciso buscar conexão todos os dias com o imensurável, que é o Iemandu, que é a matriz de toda a nossa vida. Diariamente a conexão com o primeiro ancestral, não se perder para não se perder na sua jornada do existir. Então essa conexão, né, com o primeiro ancestral. Como que a gente se conecta com ele? Na natureza e com a natureza. Os espíritos ancestrais das nossas almas. No meu corpo
tem a presença líquida, mineral, o ar. Essas forças da natureza são nossos ancestrais. E vai conectar com o mistério do sagrado. Conecta com os seres estando na natureza e na contemplação, através da expiração e inspiração, conexão com o imensurável. Então, quando nós estamos expirando e inspirando, em contato com a natureza e na contemplação, nós fazemos a conexão com o imensurável. A conexão através da própria respiração. Contemplação e respiração, para ativar o elo com a grande teia da vida. Respirar. Quando respira, fica ligada ao grande mistério. Então vejam aqui a importância, né? Quase uma meditação, uma contemplação com a respiração, em contato com a natureza. E daí nós ficamos, essa respiração, a gente se liga ao grande mistério. A fonte da vida nos nutre e todos os seres da Terra. Não podemos perder a conexão com a fonte, com o imensurável. As forças da natureza nos sustentam, é a segunda dimensão. A terceira dimensão, de cantos, danças, ritos, memórias dos nossos avós, estão presentes no nosso corpo físico. Dos avós, bisavós, dos nossos pais. São experiências dos nossos pais presentes no nosso modo de ser. Olha que coisa importante nessa questão de ancestralidade, né? Quem eu sou, né? Quem são meus ancestrais? Experiências de dor, e essas experiências não são só experiências boas, também tem experiências dolorosas, memórias de dor. Uma vez por ano eles fazem, né? Os índios fazem a purificação por causa dessas memórias que são mais difíceis. Então, existe uma vez por ano purificação das nossas memórias ancestrais. E como que eles fazem isto? Invocando as forças da natureza, força dos ancestrais da grande natureza. Existe um fio, um elo importante, é a teia do ponto de vista da existência. E nós reconhecemos o nosso lugar no fluxo da vida. Olha como isso é importante. Aquilo que nos cabe como ser humano, de um modo mais saudável, ser singular, mas observando a comunidade de vidas. Então a gente se percebe e percebe os outros. Olhar para uma ancestralidade maior. O rio, as árvores, a montanha são extensões da nossa ancestralidade. A ancestralidade para lidar com o nosso poder pessoal e dentro de um sistema que se intercomunica, que é próprio sistema da existência. Então, veja, tudo isso eu fiz questão de trazer esses detalhes, porque é tudo muito lindo, né? É colocar a natureza como centro de tudo e a nossa conexão com a natureza. E essas informações eu trouxe do Cacá Uerá, o índio que pesquisa e que fala sobre essas etnias que já viveram no Brasil e que ainda vivem no Brasil, né? E quais são os valores e o poder e o valor da ancestralidade para eles. Claro que eu trouxe muito resumido, mas eu quis trazer essa essência e principalmente essa questão de que a natureza é tudo, né? E que nós fazemos parte dessa natureza. E por isso que eles valorizam tanto o contato com a terra, né? E vejam quando fala aqui de um sopro, né? Esse sopro que é o ser e nós vivemos aqui neste mundo, é uma teia de relações que nós precisamos estabelecer aqui neste mundo com todos os seres. E a importância dessa conexão diária com Iemandu, né? Com essa primeira energia. Quanto isso é importante e como essa conexão através da contemplação e da respiração, que é a meditação tão falada hoje em dia. Muito bem, trouxemos esse ponto de vista
E agora eu trago um filósofo. E claro que as relações serão feitas depois. E de todos os filósofos, por que que eu escolhi Spinoza? Vou falar um pouquinho só de Spinoza, né? Por que que de todos eu trouxe Spinoza? Porque eu acredito que tem coisas significativas para nós das danças circulares e para nós que vivemos este momento, o que ele traz de conhecimentos, né? Então vamos lá. Spinoza é um pensador moderno e ele procura explicar racionalmente a existência de Deus. Ele, a partir da existência de Deus, ele vai explicar tudo. Ele vive no século XVI, na Holanda, em uma colônia de judeus. O Deus de Spinoza é um conceito de substância e tem existência autônoma. Eu não sou substância. Cada um de nós não somos substâncias. Substância é Deus. Nós somos efeito de uma causa. Em algum momento, nossos pais se encontraram e nós somos efeito deste encontro, né? Então, Deus é o mundo e é a totalidade da natureza. Olha aqui, um filósofo falando que Deus é a totalidade da natureza. As propriedades de Deus. Ele é causa e efeito de si mesmo. Deus é uma substância não nascida, não criada. Ele é eterno. Não tem tempo, não tem começo e não tem fim. Deus possui infinitos atributos. É um modo de realização da substância. Então, Deus se realiza através dos seus atributos. Não teve começo, não tem fim, é eterno. Então, vejam, o Spinoza vai explicar racionalmente a existência de Deus e ele vai explicar todo o resto a partir dessa explicação racional da existência de Deus. O Deus de Spinoza não é uma figura antropomórfica, né? Não é um senhor de barbas, não é este senhor. É substância com existência própria. Spinoza afirma que tudo é efeito de uma causa, menos o todo. O todo, para ele, é a natureza, o universo ou Deus. Então, há uma identificação de Deus, universo e natureza. Deus, para Spinoza, é a totalidade da natureza. Então, não tem um corpo físico, como nós costumamos representá-lo, né? Deus não é causado, é causa e efeito de si mesmo. É algo que existe, ele é eterno, não tem tempo, não tem começo e não terá fim. Os atributos neles mesmos, em Deus, são infinitos. Deus é, mas ele se realiza em atributos que são extensão e pensamento. Atributos infinitos. E lembrando que a natureza é infinita, porque há identificação com Deus. E nós, o que que nós somos? Um modo de realização da extensão e do pensamento. Tenho extensão, tenho meu corpo e tenho pensamento. Tenho mente que não pensa tudo. Nosso pensar é limitado. Extensão também, a nossa extensão também é finita. Pensamento limitado e extensão finita. Somos limitados. Deus é uma substância pensante. O universo infinito é a natureza. Deus é um pensar que não se divide em o agora e o amanhã. Somos um modo de realização da extensão e do pensamento de Deus. E temos limites. Somos extensão finita. Nossa substância faz parte da substância de Deus. Tudo que existe só existe na natureza ou em Deus.
O princípio de causalidade, para Spinoza, tudo é causado de Deus. E o todo não muda. Não somos nós, nós não somos distintos do todo. Por isso que não percebemos a totalidade de Deus, porque nós fazemos parte dessa totalidade. Então fica difícil a gente se perceber, né? Nós não somos distintos, nós fazemos parte. E a gente só tem experiências do momento, porque nós temos pensamento limitado e extensão limitada. Tudo é efeito de uma causa. Tudo é efeito de uma causa, inclusive o nosso pensamento. Há uma causa que não é nossa. Somos efeito de uma causa. Só Deus é que não tem causa. Causalidade que nós não controlamos. Ideias, nós temos ideias tristes às vezes. Às vezes acordamos tristes. Vamos dormir bem e não sabemos por que acordamos tristes. Ou acordamos alegres. Nós não controlamos, né? Essa tristeza e essa alegria. Não controlamos a memória, nem o que vai ser mantido na nossa memória, nós não controlamos. Somos efeitos de uma causa. Quando há aumento de energia vital, o resultado é alegria. A gente tem alegria. A diminuição é tristeza, morte. Todo mundo morre de tristeza, claro, por quê? Porque perde completamente energia. Então, quando há energia vital, tem alegria. Quando perde energia, morre, né? O mundo nos alegra ou nos entristece. É assim o mundo, a natureza é assim. Não somos autônomos, nós não temos toda a autonomia diante do mundo. Só Deus é que tem. Não tem vontade e Deus não tem vontade, ele tem infinitos atributos. Deus é livre, ele é Deus. Agora, não é efeito de uma causa. E nós? Nossa vontade é efeito de uma causa. A liberdade é existirmos em nossa própria natureza. Olha o que o Spinoza fala. Quando que a gente é livre? Quando a gente vive de acordo com a nossa natureza. E nossa natureza é Deus. Então, olha aí. É um esforço de manter a alegria e nós, seres humanos, fazemos um esforço para manter a alegria, porque é energia vital, e não ter tristeza. Mas a gente, para não ter tristeza, a gente substitui a tristeza por medo e por esperança. E organizamos nossa vida muito mais por medo e esperança. E isto, na verdade, tira a minha liberdade. Medo e esperança tiram a minha liberdade. Porque a liberdade é existir de acordo com a natureza de Deus. Eu viver a minha vida de acordo com a minha natureza, que é a natureza de Deus. Eu sou causa e efeito. Então, quando eu quando eu tenho medo e esperança, isso daqui acaba sendo usado como dominação, como poder sobre as pessoas. Então, há uma dominação. As pessoas fazem acreditar que o mundo que me alegra vai alegrar você também. Então, nos oferecem algumas coisas que alegram a outra pessoa, mas não necessariamente vai nos alegrar. E nós, então, vivemos sobre essa influência e sobre essa dominação e perdemos a nossa liberdade. Segundo Spinoza. Você acredita que o mundo que te alegra vai alegrar o outro, né? E, e a gente dribla a natureza de Deus ou a nossa natureza. Com o quê? Buscando não ficar triste. E a tristeza e a alegria são partes da vida, né? Para dominar a estrutura de poder, você faz isso com medo e esperança. Então, a estrutura de poder para dominar é o contrário. Ela faz com que a gente faça alguma coisa para não se entristecer, por medo e por esperança. É um modo de organizar a sociedade. São os profetas do entretenimento.
entristecimento. A vida em conformidade com Deus é que nos alegra. Viver do jeito que a vida é. E olha, isto não é religião, isto é filosofia para o Spinoza. Porque a partir da existência de Deus, de um Deus que não tem causa, de um Deus que não foi causado, que ele explica a nossa vida e essa alegria de viver, vivendo do jeito que a vida é, sem medo e sem esperança, porque senão poderão nos dominar e a gente perde a liberdade. O poder sobre o outro é criar no entristecido uma docilidade. Ele conspira pela alegria do outro quando o que busca é a alegria dele. Esta é a perspectiva de poder de Spinoza. Então, Spinoza é muito interessante, ele inclusive foi banido do grupo de religiosos, porque a proposta dele é justificar a existência de Deus naturalmente, a partir da natureza. E a nossa vida viver de acordo com esta natureza divina, essa natureza que é nossa, mas que é divina também, e é isto que nos alegra ou nos entristece. Então a vida tem alegria e tristezas. O que a gente não pode é perder a liberdade sendo dominado por quem detém o poder e que faz coisas, oferece coisas para a gente que não vão nos entristecer, que vão melhorar a nossa qualidade de vida. E, na verdade, quando a gente aceita isso, a gente perde a liberdade de viver de acordo com a natureza, de acordo com Deus. Então, eu gosto desta proposta de viver nessa natureza, de viver essa natureza de Deus ou a própria natureza. E o cuidado que a gente tem para não cair nessa perspectiva de poder que ele fala. Olha que ele falou tudo isso no século XVI, tá? Continuando, a mãe natureza como nossa mestra. E aqui agora Peraí, será que é aqui? Só um minutinho. Acho que sim. Deixa eu só voltar, ver se eu não pulei nenhuma. Acho que não, tá certo. Então vamos lá. A mãe natureza como nossa mestra, Nanny Clock. Eu vou começar lendo um pensamento do Rilke, do Rainier Maria Rilke. Ele diz o seguinte: ah, se nossos olhos enxergassem um pouco mais, se nossos ouvidos escutassem um pouco melhor, se o sabor de uma fruta fosse mais saboreado por nosso paladar, se sentíssemos um pouco mais os odores e se ao tocar e sermos tocados, fôssemos um pouco mais presentes e menos esquecidos. Então, falando da importância da presença naquilo que a gente faz, estarmos presentes, né? E como a gente tem falado de natureza, a natureza como Deus, a natureza envolvendo todos os seres, agora a gente vai falar da Mãe Natureza como nossa mestra, que é o que a Nani traz para a gente, né? Um minutinho. A natureza é o macrocosmo. A pessoa, em sua totalidade, parece que eu perdi a ordem aqui. É o microcosmo. Não, tá aqui, pronto. É que eu antecipei. A natureza é o macrocosmo e a pessoa, em sua totalidade, é o microcosmo. Viver em harmonia com uma mente superior,
É preciso viver em harmonia com uma mente superior. Há um choque entre minha mente e a natureza. Eu tento moldar o mundo usando a minha mente, daí há um conflito interno. É preciso viver de acordo com o meu coração, colocar o meu corpo, minha mente e minha alma em harmonia por meio de vivências na natureza e perceber que a vida é bela e gratificante. Então, olha o que a Nani vem falar para a gente. Viver em harmonia com vivências na natureza, né? Com o meu coração, meu corpo, mente e alma em harmonia por meio de vivências nessa natureza. Viver de acordo com o meu coração e colocar meu, já li, né? E daí, se a gente faz isso, a gente vai ter uma vida bela e gratificante, segundo a Nani. Minha responsabilidade por um mundo mais sustentável. Nos tornamos observadores do mundo ao nosso redor e dentro de nós. É importante uma atitude de não julgamento, tratar a mim mesma e aos outros com mais gentileza. Esta é a verdadeira cura. Então, olha o que a Nani traz. A responsabilidade que a gente tem por um mundo mais sustentável, porque ela está falando da importância da natureza como nossa mestra. Mas a gente tem que tornar esse mundo mais sustentável e tratando a mim mesma e aos outros com mais gentileza. Essa é a verdadeira cura, segundo a Nani, né? É compreender. Meditação é uma contemplação profunda, é uma reflexão intensa e autodesenvolvimento são necessários para a gente não ficar julgando. Julgar, segundo a Nani, não é discernimento. Quando a gente julga, a gente pode estar desrespeitando o outro. É preciso compreender que tudo na natureza tem uma forma, um ciclo e um ritmo, inclusive nós, seres humanos, né? Que fazemos parte dessa natureza. Temos uma forma, um ciclo e um ritmo. E a natureza nos mostra isso sabiamente, né? Ser bons observadores, precisamos permitir participar, estar completamente imersos no momento observarmos, prestarmos atenção em nós mesmos, ao nosso redor. É preciso ser capaz de estar presente no momento. Olha que interessante, né, que Nani está trazendo. Observadores, participar, estar completamente imerso no momento. Observar, prestar atenção em nós mesmos, ao nosso redor. Quando prestamos atenção em nós, prestamos atenção em nosso redor, estamos prestando atenção na natureza, em todos os seres. E estar presente, né, naquele momento. Para mim, o movimento e a dança podem ser uma arte sagrada, se feitos se feitos com uma atitude consciente, porque precisamos mais do que palavras e pensamentos para nos conectarmos a uma fonte maior. Olha a Nani também falando de uma fonte a qual a gente tem que se conectar. O movimento e a dança podem ser uma arte sagrada, se feitos com uma atitude consciente, se estivermos presentes, porque precisamos mais do que palavras e pensamentos para nos conectarmos a uma fonte maior. Descobri que poderia encontrar o meu caminho para a quietude dançando. Esta foi a maneira muito mais fácil de convidar minha mente e parar e ficar no momento presente e sentir minha conexão com o divino. Olha, que o Cacá já estava dizendo isso, dos valores que os índios têm com relação à natureza, ao divino, a importância da contemplação. O Spinoza fala dessa nossa conexão com o divino, viver a vida como ela é. Dançar
Meditar e me conectar conscientemente com a natureza tornou-se minha forma de prática espiritual e oração. Palavras da Nani, no livro dela, Dançar para Conectar. Então, ela fala da importância do movimento, mas ela fala também da importância da meditação, ela fala de estar presente no momento, de perceber, de observar-se e observar o mundo ao seu redor, a natureza, e ela fala que dançar, meditar e me conectar conscientemente com a natureza tornou-se minha forma de prática espiritual e oração. Conexão com Deus, com o divino. Deus já está em nós e exercícios de meditação podem nos ajudar a equilibrar nosso corpo, mente, alma e coração. Deus somos nós e somos uma parte de Deus. Spinoza fala isso. Deus somos nós, os índios também, na cultura indígena também. Deus somos nós e somos uma parte de Deus. Para orar com eficácia, nosso corpo e mente devem habitar o momento presente em paz. Dançar com consciência. Aprender a sentir que fazemos parte da natureza, a fim de trazer a conexão com a Mãe Terra para nossos corpos, desenvolver uma maior consciência das interdependências e interconexões da vida. Acredito que a conectividade com a natureza é a essência da nossa existência. Gente, que lindo isso! Idêntico ao que os índios valorizam. Conectividade com a natureza é a essência da nossa existência. A natureza me mostrou como a cooperação e a comunidade são importantes. Então, na medida que há essa identificação com a natureza, nós nos percebemos também a importância, ou nós percebemos também a importância da cooperação, da comunidade, dos outros na nossa vida. E dos outros seres também na nossa vida, né? A natureza nos oferece a sua sabedoria e nos ensina a sempre prestar atenção, observar, refletir, tratá-la com respeito, aprender a agradecer por sua abundância. É a Nani falando, né, escrevendo, tá? Aprender e sentir que fazemos parte da natureza. Será que a nossa ancestralidade, a ancestralidade que os índios valorizam, que Spinoza fala e que Nani vem trazendo, existe ou existem conexões? E agora eu vou falar de Jung. Claro que quando eu trago Spinoza, eu trago assim, en passant, Jung também é en passant, tanto Spinoza como Jung, eu estou tentando trazer pontos de conexão, né? Para a gente ver como que tudo vai se conectar com as danças circulares sagradas, né? O Jung viajou bastante, ele conheceu outras culturas e percebeu relações diferentes com a Terra, como as pessoas tratam a Terra de forma diferente. A Terra no sentido de natureza mesmo, né? Ele esteve em contato com a mitologia dos primitivos e ele ficou muito abalado com tudo isso, né? E quando ele esteve com o índio urso branco, o índio disse para ele que os brancos dizem com a cabeça e falou que eles, os índios, pensam com o coração. Olha que legal isto. E o Jung percebe, em contato com os povos primitivos, né, a nossa verdadeira natureza. Ele percebe, através das conversas, que nós, na verdade, há uma preocupação muito grande na nossa sociedade com o dominar. Eu vou continuar aqui, porque senão eu abro mais janelas do que eu já abri. O grande urso disse:
Os brancos têm um ar cruel. Os brancos estão sempre inquietos, parecem loucos. Dizem com a cabeça, nós pensamos com o coração. A civilização tem uma outra face, é ave de rapina. Qual é a nossa verdadeira natureza? Jung vê, conversando, né, com os índios, que nesse momento em que está conversando, que a nossa sociedade está preocupada em dominar, em conquistar, né? E por isso águia mesmo, né? Mais uma águia. Uma tipologia do homem de dominar. No Novo México, ele teve contato com o índio também, e ele conversando, o índio falou para ele que o momento que o sol nasce, como que ele vê o sol? Perguntou para o Jung. E o Jung disse que era uma bola de fogo, né, aquele sol. E ele diz, mas o sol é o nosso sol. Sol é fonte de vida, né? É o nosso sol. Então, mas nós, e ele chega à conclusão, né, que nós perdemos esse mistério que está na natureza, que está ao nosso lado, nós perdemos, hoje nós estamos mais preocupados em dominar, em conquistar, né? E por isso o Spinoza fala da dominação, né? Querem nos convencer que aquilo vai nos alegrar, nos dominam e nesse processo, como que fica a nossa ancestralidade, os nossos valores ancestrais e esse contato que é tão importante com a natureza? Como é que fica tudo isso? É o questionamento do Jung. Bom, que vínculos eu fiz? Qual é o nosso ecossistema, né? E como que fica a questão, né? A nossa relação com a natureza, o nosso enraizamento. A cidade hoje está toda impermeabilizada, se a gente pensar, né? E como é que fica esse contato, esse pertencimento com a natureza? Mas ela está mostrando para a gente que está tudo errado, que impermeabilizar a natureza, né? Fazer vias de acesso pelos rios não tem dado certo. Então, é preciso que a gente entenda que nós pertencemos à natureza e esse pertencimento é fundamental para a nossa qualidade de vida. Hoje nós estamos desorientados, desenraizados, e isto leva ao sofrimento humano. Então, quando um urbanista conversa com Jung vai falar justamente isso, né? Como que é o nosso relacionamento com a natureza? Meu eu está em tudo à minha volta. Tudo que me rodeia faz parte de mim. Quais os símbolos que me rodeiam? Como que é a minha identidade? O que que me legitima? O que que legitima a minha identidade? Né? Então, são questões que o Jung, a partir desses contatos que ele tem, né? Nós estamos desenraizados da nossa natureza. Até mesmo o que a gente usa é tudo comprado, são mercadorias. Não há mais uma conexão com a natureza. Há um mal-estar, os povos são vistos como inferiores, emergências sociais, tudo está interligado. É preciso a gente entender que não existe povo inferior ou superior, uns que devem dominar, mas que a gente tem que, na verdade, isso é uma emergência social, é de hoje, né? Tá tudo interligado e se a gente não entender isto, a gente vai continuar desrespeitando a natureza. E é preciso parar com essa forma de alienação. Nós vivemos de uma forma alienada, como se as nossas raízes não estivessem na natureza e com a natureza. Então, na medida que a gente entender isto, a gente vai poder ter uma vida comunitária mais saudável. Porque hoje o que se tem, né, é a preocupação com poder e com domínio, que é o Spinoza vai falar. Muito bem.
Com relação à mitologia africana, a gente pode entender que para eles tudo é circular. As danças, deixa eu continuar aqui. Aqui já foi. As danças, os ritos mais ancestrais são circulares. A preocupação com o pertencimento no reino vegetal, reino animal. E nós precisamos mudar a nossa forma de relacionamento. É preciso novas maneiras de viver, novos níveis de afeto. Quando você pensa com a cabeça, é diferente de pensar com o coração. Quando se pensa com o coração, são outros níveis de afeto. E o Jung vai dizer também, não, os africanos, né, com esse contato com os africanos que ele teve, vai dizer que a forma de plantar também é circular. Nós não podemos exaurir a terra, se relacionar com a terra com mais respeito, não exploração da terra, que é o que o Krenak também fala, né? O índio Krenak fala que a monocultura está ligada a uma lógica da exploração. Para ter mais, para poder vender mais, não tem que ter monocultura, tem que ter, na verdade, tem que ser plantação, a forma circular, para não exaurir a terra. Os saberes ancestrais, eles têm uma outra cosmovisão. Eles valorizam a ancestralidade. E nós? Olhar nossa alma, as crises que a gente está vivendo hoje, né? O ecossistema em que vivemos é preciso mudar. E se cada um fizer a sua parte, o mundo pode mudar. Mas a gente não pode esquecer da nossa ancestralidade que vem da terra. Essa cosmofobia é domínio do colonizador que quer colonizar, que quer ganhar. E daí trata os povos como inferiores, né? E daí o desrespeito com as pessoas e também com a natureza. Então, a necessidade de mudança. Acho que eu já falei isso, né? Para a mitologia africana, tudo é circular. Então, metamorfose, se cada um fizer esse trabalho, o mundo pode mudar. E aqui eu trago o Bernard Vosin, Dança, um caminho para a totalidade. É do livro dele, que foi escrito pela filha dele, a partir de textos, de material dele, e ela escreveu esse livro, né? Ela organizou esse livro. E lá nesse livro está assim, olha, dança, um caminho para a totalidade. Aí a gente já poderia ficar conversando só sobre isso. Nossa Terra como parte da unidade espiritual do homem e do cosmos. O conteúdo simbólico das danças circulares. Então, o Bernard Vosin vai nos falar dessa importância dessa unidade espiritual do homem com a natureza, com o cosmos. E vai falar do conteúdo simbólico das danças circulares. E ele vai falar que nós vivemos uma divisão interior da perda da unidade, espírito, corpo, da perda da unidade, espírito, corpo, alma, não vibram mais conjuntamente. Vida é movimento, consequências no comportamento da vida, a conexão dos movimentos e das funções psicofísicas. A dança educa o homem como um todo. Para o encontrar de si mesmo, como para o encontrar da comunidade, a dança é o meio pedagógico ideal. Então, para se encontrar e para se encontrar com a comunidade é dançando. Onde as pessoas dançam umas com as outras, elas se educam e se formam a si mesmas.
Vi as pessoas em uma festa, e essa é a história dele com as danças circulares, né? Vi as pessoas em uma festa na Bulgária. As pessoas se encontram no circo, se olham. Percebi o fundo religioso e ritual das danças. É preciso dançar estas danças para se descobrir isso. É preciso se tornar muito presente para nos apropriarmos delas, para sentir e vivenciar seu efeito curativo e terapêutico. Então, aqui ele já está falando tudo, né? O fundo religioso, a importância do ritual das danças, né? É estar presente, muito presente, senão você não se apropria, não sente, não sente e não vivencia o efeito curativo e terapêutico das danças. A visão é todos aqueles que tentam realizar a visão de nossa Terra como parte da unidade espiritual do homem e do cosmos, vivenciar a consciência do um pela energia do divino que habita as coisas. Observar que o ritmo cósmico que regula os ciclos da lua, do dia e da noite é o mesmo da nossa energia vital. Tudo se comunica com tudo. O corpo é uma unidade indivisível e inseparável. É preciso sentir para ter saúde, equilíbrio e saúde no corpo, nos corpos e na sociedade. Olha que importantíssimo isto, né? Observar o ritmo, os ciclos do sol, da lua, do dia, da noite, é o mesmo da nossa energia vital que nos dá alegria. E tudo se comunica com tudo. O corpo é uma unidade inseparável e é preciso sentir, né? Estar presente, sentir para ter equilíbrio e saúde no corpo, nos corpos e na sociedade. Aqui é muito lindo esse pensamento, essa frase da Luciana Esmeralda Steto, que ela diz o seguinte, ela escreve no livro da Yara Couto, colocar-se à disposição. Peraí, é aqui mesmo? Acho que é outro. Só um minutinho. Eu vou ler este, o que eu tenho aqui. Vamos ver, acho que em algum momento. Entrar na roda, dar as mãos, abrir-se ao encontro com o outro, pessoas, arte, cultura, saberes e fazeres de diferentes povos. Colocar-se à disposição para conexões com o sagrado que reverbera no corpo sensível em movimento. Dançar no círculo, é aí mesmo. Dançar no círculo, comungar histórias e memórias, cuidados e delicadezas, desejos e esperanças. No fluxo das danças circulares sagradas, mobilizar e integrar o que a contemporaneidade insiste em separar: afeto e cognição, emoção e razão, sagrado e profano, ciência e arte. Nos gestos vivenciados no círculo da dança, reanimar os versos do poeta. Tudo que move, tudo que vive é sagrado. É preciso constantemente sonhar e criar percursos educativos que acolham o coração. Encontros com a arte, a cultura, a tradição das lendas e dos mitos dos diferentes povos, por meio da força e da beleza das danças circulares sagradas. No diálogo proposto com a sabedoria dos povos, dancemos uma educação que afirme a vida. É belíssimo isso, né, gente? Ela consegue sintetizar praticamente tudo que foi dito. Ela vai falar de colocar-se à disposição para conexões com o sagrado, né? Quando dança, um corpo sensível em movimento, dançar no círculo,
Então, ela vai falar tudo que foi dito e falar da importância de percursos educativos que acolham o coração. Encontros com a arte, com a cultura, com a tradição das lendas e dos mitos de diferentes povos e culturas. E a gente viu quão belo, né? O conhecimento desses povos, como nós temos que resgatar isso, né? Por meio da força e da beleza das danças circulares sagradas, no diálogo proposto com a sabedoria dos povos, dancemos uma educação que afirme a vida. É isto. E continuando, eu não coloquei todo o texto porque já tem muita informação. E aqui eu trouxe essas informações e quero comentá-las com vocês, né? É preciso incorporar as manifestações culturais advindas da tradição, das lendas e dos mitos, como forma de conectar o ser humano a valores indicativos de uma relação mais sensível e não dominadora com o mundo. Preservação de experiências fundamentais coletivas, uma proposta de resistência a perdas culturais. Então, são frases que eu tirei do livro da Yara Couto, que ela vai falar das danças circulares. E eu achei muito importante tudo a ver com o que a gente vem falando, né? Incorporar as manifestações culturais advindas da tradição, das lendas e dos mitos, como forma de conectar o ser humano. Nos povos que ainda atribuem um sentido ao ato mágico, ao invisível, à dança sagrada, ainda nos dias de hoje, torna-se a redescoberta da experiência da antiga dança, uma forma de expressão intensa, inteira, que compartilhada e comungada coletivamente, pode tornar-se um meio de autoconhecimento e autorrealização. Olha aqui, a redescoberta da experiência da antiga ou das antigas danças. Uma forma de expressão intensa, né? Compartilhada e comungada coletivamente, pode tornar-se um meio de autoconhecimento e autorrealização. Bernard Vosin confere às danças a denominação de sagradas, pois expressam e nos permitem experimentar a sabedoria da alma dos povos. Quando dançamos, entramos em sintonia de suas qualidades espirituais, além de nos conectarmos também aos conteúdos primordiais da nossa própria existência. Já lemos, já comentamos muito, já falamos muito do significado das danças para o Bernard Vosin, mas quis trazer novamente porque acho que é muito forte esse parágrafo, né? Ele confere às danças a denominação de sagradas, pois expressam e nos permitem experimentar a sabedoria da alma dos povos. Quando dançamos, entramos em sintonia de suas qualidades espirituais, além de nos conectarmos também aos conteúdos primordiais da nossa própria existência. E diria o Spinoza que com certeza nos tornamos alegres. Anna Barton, no livro de 2006, revela de modo sutil que a dança se torna sagrada quando experimentamos o ritmo e os movimentos da criação. Quando repetimos os movimentos ao longo dos séculos por muitas gerações e por inúmeras vezes, despertamos da memória coletiva o significado profundo contido em cada gesto e movimento. É a totalidade da dança. Ó, outro parágrafo, né? Cada um desses parágrafos daria para a gente ficar uma aula toda, né? A dança se torna sagrada quando experimentamos o ritmo e os movimentos da criação. Quando repetimos os movimentos ao longo dos séculos
por muitas gerações e por inúmeras vezes. Despertamos da memória coletiva o significado profundo contido em cada gesto, movimento. É a totalidade da dança. O momento, não sei se está aqui não. O momento no tempo sagrado não é outro tempo, mas sim nosso próprio tempo. A realização humana acontece quando encontra e celebra este momento sagrado. O sagrado no humano manifesta-se justamente quando há uma abertura, a evasão para o sublime, para o iluminado, um momento sublime de sacralização do tempo. E falando de povos primitivos, e eu trouxe aqui, né, a fala de um Maori, que é o povo da Nova Zelândia, né? E ele diz assim: eu acredito que nós sobrevivemos graças à força da nossa cultura. Sobrevivemos porque a nossa espiritualidade tem as suas raízes na terra. Sobrevivemos porque a delicadeza, o sentido do perdão, a generosidade é inerente às nossas crenças. Gente, que lindíssimo tudo isso. É quase que uma síntese de tudo que foi falado até agora, né? Nós sobrevivemos graças à força da nossa cultura. Sobrevivemos porque a nossa espiritualidade tem as suas raízes na terra. Olha que interessante, nossa espiritualidade tem as suas raízes na terra. Sobrevivemos porque a delicadeza, o sentido do perdão, generosidade são inerentes às nossas crenças. Esse povo é muito espiritualista, né? Valorizam muito a natureza. Quase que eu comecei a falar só deles também agora, né? Todas as culturas tradicionais, tá terminando, viu, gente? Todas as culturas tradicionais usavam sinais e imagens como símbolos e modelos orientadores que eram vistos contendo e refletindo o todo da vida. A linguagem da dança utiliza símbolos que reproduzem a dimensão do divino por meio de figuras gráficas, sempre imprimindo o meio cultural envolvido, principalmente os símbolos espaciais, do círculo como do centro. O círculo representa uma imagem microscópica do espaço cósmico original maior, podendo ser visualizado como símbolo original da eternidade, em que todos os pontos são pontos de retorno, pois cada ponto do círculo apresenta a mesma distância para com o centro. Quem diz isso? Vozinho. Para Jung, o círculo ou esfera é um símbolo do self, que expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento do homem com a natureza. Precisamos conhecer quem somos, nosso local de origem, toda a nossa diversidade cultural para reconhecer valores e tradições. Ó, precisamos conhecer quem somos, nosso local de origem, toda a nossa diversidade cultural para reconhecer valores e tradições. O que é, o que é da nossa ancestralidade, né? Que faz parte da nossa formação. Como enfatizou Osteto, ao dançar a dança dos povos, sua arte, honramos e reconectamos a força dessa tradição em nós. Ó, ao dançar a dança dos povos,
Sua arte, o que que nós fazemos? Honramos e reconectamos a força dessa tradição em nós. Veja a importância desse resgate da dança dos povos, das primeiras danças do movimento das danças circulares sagradas. A dança como foco desencadeante para reconstruir o sagrado no humano. Talvez uma das formas de mudar os paradigmas civilizatórios da sociedade. Então, a Yara Couto, no livro dela, tem várias, vários parágrafos, trechos que eu trouxe aqui, foram retirados do livro da Yara. É um livro muito interessante. E ela diz aqui, ó, a dança como um foco desencadeante para reconstruir o sagrado no humano. Talvez seja uma das formas de mudar os paradigmas civilizatórios da sociedade. Daí a gente pode resgatar os valores do povo indígena, os valores do, do Spinoza, quando falava de poder, de domínio, né? Krenak, que fala de cultura, uma única cultura, por quê? Porque assim vende mais, produz mais, é domínio, é poder, é ganho, né? E o desrespeito com a natureza. A Nani vem falar lindamente desse contato com a natureza e tudo que a natureza significa para a gente. E eu só pulei, lembra que uma hora eu fiquei meio perdida aqui? Eu pulei uma parte importante que era do livro da Friedel Klock, agora eu termino mesmo, viu, gente? Mas eu vou falar muito pouco da Friedel, o livro dela é belíssimo, Dança, Som, Profundo Silêncio, só o título já diz tudo, e é um livro que ela escreve sobre a experiência dela com as danças, o- quando ela conheceu e o tempo que ela ficou com Bernard nesse trabalho com as danças, mas ela complementa muitos dos textos com poesias, e poesias belíssimas. Então, é um texto poético. Então, eu não gostaria de minimizar o texto da Friedel, porque ele é grandioso. Então, eu começo lendo aqui o que ela diz. Através da dança, o ser humano pode expressar todos os movimentos internos. Aliás, não é nem ela, é quem faz a introdução ao livro dela, que escreve, a partir do que ele conhece da Friedel, né? Através da dança, o ser humano pode expressar todos os movimentos internos da sua alma. A dança sagrada é a forma mais elevada de autoexpressão do homem. E ela diz aqui, ó, a meditação, a dança sagrada, que é uma meditação em movimento, procura criar a unidade entre mente, corpo e alma, de maneira que o espírito possa emprestar suas asas para o corpo, a fim de guiar a alma em seu diálogo com Deus. Perdão, isso daí acho que eu até já tinha lido, é a parte primeira do texto. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que ficou uma apresentação densa, tem muitas informações, mas tudo era tão importante, né? Que eu achei melhor passar e a gente fazer agora uma síntese disso tudo conjuntamente. O que é que vocês acham? Não sei como foi me ouvir todo esse tempo. Marinês, sabe o que, que eu acho? Eu acho que eu vou precisar ouvir umas 2 ou 3 vezes esse vídeo seu. É muito profundo. Dessa Tem vez muita você se coisa, né? superou, muita profundidade. Quando você começa, eu me lembro daquela dança que a Gabriele trouxe, né? Que ela, quando o pessoal conheceu em Findi, ela levou lá em 76. É o Gayatri Mantra, né? Que honra os 3 mundos, Om, Bum, Buvá, Swaha, né? Então, que você falou das culturas, e realmente, assim, maravilhoso, né? Isso traz uma memória, e me traz muito Gabriele também naquele primeiro momento seu, né? E também no período da deusa mãe,
tudo que se manifestava na natureza era reportado a Deus a Mãe, era o sagrado. Então, as árvores, né, a deusa serpente, né, a serpente, as montanhas, né, então tudo era reportado a esse sagrado. Então, foram coisas assim muito profundas que você trouxe. E, nossa, tem que refletir muito. Muito, muito, muito. De vez em quando a gente assim dá umas viajadas, sabe? Porque é muita profundidade. Então, por isso que foi difícil sintetizar no PowerPoint, nos slides, porque eu tinha medo de deixar banalizar aquelas informações. Para não Não, mas você. banalizar, eu acabei falando muito e lendo um pouco, porque o meu medo era Não, sair do contexto, né? E daí me perder até de tanta coisa que a gente poderia estar falando. nossa, você se superou, foi assim, Ah, que linda! maravilhoso. Nossa, assim, de ouvir rezando mesmo. Você sintetizou muito bem, traz muito bem o trabalho da Nani, né? O que ela trabalha com a permacultura, quando ela percebe isso aí. Eu sinto a de Norá não estar aqui hoje para assistir, mas eu vou falar para ela assistir porque ela vai gostar muito. Muito bom, parabéns. Deixa eu ficar quieta e deixar o povo falar. Eu quero parabenizar também, Inês, pela sua fala, que é um tema muito difícil de, de sintetizar, de entender, de conectar, porque parece simples, mas não é. E é interessante que é tipo assim, parece que a gente já sabe sobre isso, mas o que que a gente faz com isso, né? É tudo muito acessado, pelo menos aqui na escola. A gente tem um ouvido que parece familiar, só que a gente não tem essa prática. E aí eu fico pensando, eu me questiono muito sobre isso, assim. Eu sou uma pessoa muito urbana, por exemplo. E aí, como é que eu me conecto com essa natureza? Como é que eu me conecto com esse sagrado? Eu fui buscar em outras fontes, eu não aprendi isso desde pequenina, entende? A gente tem um distanciamento dos povos originários, a gente tem um distanciamento desse saber de forma assim muito assintosa, eu diria, né? E aí, como é que a gente faz com que esses percursos educativos eles existam para que as crianças, por exemplo, comecem a ter acesso a isso e cresçam pessoas conectadas já, não precisam ficar grandes para poder conectar esse olhar, né? E quem é que é responsável por essa conexão? Como é que a gente pode ir agregando esses valores nesses berçários? E eu diria que aqui a Escola dos Saberes é um berçário para a gente entender e a gente ir disseminando esses saberes para que essa fala ela não fique uma fala com esse buraco temporal, esperando que a pessoa cresça, amadureça e entenda, né? Que a gente possa encontrar argumentos, artifícios, e você traz um caminho, sabe, Inês? Você faz uma leitura, uma conexão com pessoas que você teoricamente podem não têm pensamentos diferentes, mas que falam a mesma coisa, altamente conectadas numa grande teia, numa grande rede, né? E aí a gente vai, eu, né, por exemplo, vai entendendo essa conexão e vou buscando essa resposta para isso que eu estou trazendo para cá como uma fala de como é que a gente faz, né? E aí eu vou entendendo dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, como é que eu posso trabalhar esse acesso ou fazer as pessoas acessarem isso de uma maneira mais agora e mais assim, clara, que seja leve, que seja bom de ouvir, bom de estar presente, bom de perceber e entendendo que isso é essa conexão fundamental com a natureza, com esse berçário, entende? Foi de uma sutileza e de uma grandiosidade
absurda. E assim, não é fácil entender, não, viu? A gente fica aqui ouvindo, conectada, anotei algumas coisas, mas eu preciso estudar muito ainda. Mas muito agradecida por tudo que você compartilhou. Noêmia, como sempre, e Cris, né? Deram uma aula. Ah, deram uma aula falando. Maravilha, gratidão. Tanta Marinês, profundidade nas suas colocações e na da Cris. Obrigada. Marinês, Pode mestra falar. querida, eu anotei aqui, eu fiz uma síntese, uma frase que ficou para mim, de um aprendizado dessa atual, que a dança circular é a conexão com o sagrado, é comunhão com o divino em cada um dos nossos semelhantes, é uma ligação com a fonte, natureza, e é um dos caminhos para Deus. Bom, Obrigada, muito obrigada. eu que agradeço. Que lindo. Valéria? Oi, é que eu estou no celular aí não conseguia ver se tinha mais gente com a mão levantada. Inês, chovendo molhado, repetir as palavras das nossas parceiras, mas foi muito bom te ouvir, muito bom reencontrar falas que a gente já leu, que a gente ensina, que a gente estuda, que a gente tenta inserir nas rodas e com esse respiro de novas relações que você foi tecendo. É muito bom te ouvir, porque a gente reitera a nossa responsabilidade na roda, né? Na profundidade que é essa tarefa de coordenar, favorecer, focalizar um movimento de tantas presenças sagradas em conexão com tudo no entorno. Então, assim, poder focalizar, tendo isso em mente, traz a dança circular para o lugar que ela deve ter, né? Que é o que o Bernard já dizia, que Ana Barton, que Gabriele, nossos mestres. Então, gratidão por nos relembrar no coração, assim, porque você foi fazendo isso com um jeitinho, né? Esse jeitinho suave, sereno, que você vai trazendo coisas muito profundas e de vez em quando dá aquela arrepiada, assim, porque a gente reconhece no cotidiano algumas coisas, alguns passos desses que a gente já conseguiu dar. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada, Valéria. Vou acabar acreditando que foi bom, hein? Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas vocês percebem, né? As meninas que não fazem parte da escola e que estão hoje como convidadas aqui, vocês percebem que na fala delas, o quão profundas elas foram, né? Enquanto falavam. Então, são pessoas assim que nós temos na Escola dos Saberes Ancestrais. Então, é uma honra para mim estar com vocês, né? Além das que não falaram ainda, que é a Marieta, a Hortência, né? É uma honra estar nessa escola, tenho aprendido muito e eu penso, né, quando a Cris diz que é para colocar o filme no YouTube, eu fico sempre receosa, porque eu terminei aqui, sabe o que eu estou pensando? Vocês estão falando, mas eu estou pensando. Acho que vou fazer tudo de novo. Acho que vou fazer tudo de novo, né? A sensação, porque você vai lendo, aliás, eu nem mostrei as referências, né? Onde eu busquei esses conhecimentos. Alguns eu falei, mas eu não trouxe todos. O último slide eram as referências, né? E a gente vai lendo, e eu disse para as meninas do outro grupo: chega uma hora que você não sabe mais se existe ou não conexão, ou se você está abrindo janelas, e como que se vai fechá-las em algum momento, né? Então,
Por isso a sensação de quando você termina a apresentação, ai, acho que agora eu posso apresentar melhor. Não sei se todo mundo tem esses lances, mas eu tenho, né? Acho que é assim. E eu não tive muitos dias aí de leitura, porque fiz a catarata, então não podia ficar lendo muito, então fiquei um pouco assoberbada. E por que que Mas tem que obrigadíssimo, fechar? hein? Por que que tem que fechar a janela? Vamos deixar aberto para cada um pensar. A gente faz a síntese também. Você foi maravilhosa, entendeu? Eu trouxe É. para vocês agora, na verdade, estabelecerem as conexões e levarem isso tudo para a vida de vocês. São conceitos, como as meninas disseram, são conceitos que a gente já tem, né? A gente já leu isso no livro da Nani, a gente já leu isso no livro da Gabriele, a gente já leu isso, né? Mas a intencionalidade era, na verdade, fazer um painel de coisas significativas sobre a ancestralidade, esses valores que permeiam, né? A nossa ancestralidade, os valores dos povos primitivos e como que tudo isso se conecta com as danças seculares, natureza, onde é que entra? A Nani fala tanto de natureza, né? Onde que entra essa natureza nesse processo todo? E acho que tá ficando um pouco mais claro tudo isso para mim, né? Essa questão de dança dos povos, essa questão de ancestralidade começa a ficar mais claro para mim. Eu acho que Espero. você não tem noção onde você foi, Ai, que linda. entendeu? O que você abriu, por isso que você fica preocupado. Você não tem. Eu adoro Spinoza, né? Ai, que bom. Ele fala das lentes, não é ele que tem a história das lentes? Não sei. É, eu acho que é ele que fala das lentes. Neste momento O não estou. Deus de Spinoza, né? Lindo aquele poema que ele É tem. muito lindo. Noemi até já declamou aqui para gente. Já. É. O Deus de Spinoza, que é um Deus real, é o Deus que está aí, né? É essa natureza que está aí, é esse o Deus de Spinoza. E quando ele fala, você colocou aí, né? Da alegria, quer dizer, aquelas danças que nos levam a esse sentimento, assim como as danças que nos levam à introspecção, né? Eu vi aí, nossa, deu uma viajada legal. E isso que é importante, sabe, Marinês? Não é fechar, você não é uma tese, você tem que ter um resultado final. Não, foi maravilhoso. Você deixou, cada um deve ter feito as suas elucubrações, né? Seus devaneios, né? Isso é muito bom. E filósofo é isso, meu bem. Filósofo não só deixa questionamento. Filósofo não fecha gestalt nenhuma. Ele deixa a gente pirado, mais pirado ainda. Tem uma pessoa aqui que eu quero ouvir. É a Malu. Um prazer você estar aqui, Malu. Oi, Marinês, tudo bem? Você sabe Bem. que eu não sou de falar, eu fico só ouvindo. Ah, fala Para eu uma falar, palavrinha, uma eu palavra falei só. de tudo. Gostei Não de muito, mim, não de mim, achei, nem ah, do assunto que foi tratado. eu gostei muito. Me abriu muitas coisas que eu não tenho, assim, não aprofundei o conhecimento de leitura, assim, sobre a dança circular. Você sabe, eu gosto de dançar, né? Mas eu achei muito interessante, abriu o caminho para mim. Eu vou procurar ler mais sobre o assunto aí. Ela é Porque modesta, viu, você gente? sabe que minha coisa é dançar, né? Um beijão para você, tá? Beijão. Obrigada. Eu Então é isso. praticamente não falei nada, Marinês, porque para não ser redundante, né? Mas para dizer que, que eu vou deixar passar em branco, quando você começou a falar, né, sobre os povos originários e o mundo de baixo, né, mediano e o mundo de alto,
Me vem muito Hillman, né? Ele fala desse mundo tripartite, que é esse mundo do meio, esse mundo imaginal, que faz muito sentido, né, para os povos originários, para os povos medievais, e que infelizmente a gente foi perdendo aos poucos esse contato, né? Esse mundo imaginal, esse contato com todos esses elementos que você trouxe. Então, me fez lembrar muito do Hillman, que foi me Muito bom. apresentado até no mestrado aí pela Cristina e pelo professor Alexandre. Obrigada por você ter trazido tantos assuntos que fizeram essas conexões, né? E é isso que a Cristina falou, o importante é isso. Abre as janelas e deixa que o povo fica fechando, cada um ao seu modo, né? Eu peço desculpa se ficou muito chato de ouvir, porque foi durante um tempo longo e eu falando e o texto sendo apresentado não totalmente, mas não dava para diminuir muito no PowerPoint, sabe? Porque se eu deixasse menos, poderia não ficar claro para vocês. E como algumas eram afirmações mesmo, eu tinha que trazê-las na plenitude, né? Então. Não sei se ficou muito cansativo para quem ouviu. Poder acompanhar o texto, que às vezes é denso, no PowerPoint, ler e escutar e receber essa informação por diferentes, né, fontes, é importantíssimo. Ajuda a gente a manter a concentração, o foco, e também ajuda a promover reflexão. Eu acho que está certíssimo. Então, tá bom. Tá bom? Ótimo, obrigadíssima a vocês pela fala de vocês, pelos elogios tão carinhosos. E foi um prazer. Posso apresentar outra semana que vem. Escuta, está liberado para ir para o YouTube? Vamos ver, vou assistir primeiro, hein? Ai, meu Deus. Eu vou finalizar então a gravação, tá? Tá ótimo. Então, Marinês, A e a gravação. filosofia é do signo de Sagitário. E Sagitário são as janelas abertas.